Bom dia a todos. Eu vou começar contando... Tá dando para ouvir? Tá, né? Eu vou começar contando uma história de um menino chamado Pedrinho. Todas as imagens são IA, então não tem muito perigo, praticamente todas. O Pedrinho é um menino assim, simpático, bonito, que a gente olha, dá vontade de conversar com ele e ele fala bastante com a gente. E aí o que acontece? Ele tem esse sorriso, mas a mãe conta um monte de história. Ela fala assim: meu filho é agitado, faz tudo sem pensar, ele odeia ser contrariado, quando ele perde joga tudo longe. Então, aquele menino que tem aquela cara de anjinho faz um estrago desse em casa. Talvez alguns de vocês já tenham visto alguma criança que em 10 minutos que a mãe vai ao banheiro ou vai tomar banho, tem a capacidade de desmontar o ambiente de casa. E aí é essa criança que acaba chegando no meu consultório. Eu sou pediatra, trabalho com jovens além da profissão, também no movimento escoteiro, como voluntário trabalhando com jovens desde 1985. Eu entrei em 80, mas comecei como voluntário em 85. E hoje em dia eu trabalho somente com saúde mental, comportamento e desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. E aí vem a dúvida dessa mãe: será que está tudo bem? Será que meu filho pode ter algum problema? Porque, na verdade, é isso que ela quer saber quando ela chega até o consultório. E a gente tem que pensar que a linha que separa o que ela chama de um problema, que nós podemos até chamar de transtorno atualmente, da linha do que é dito, entre aspas, normal, é uma linha muito tênue. Às vezes as coisas caminham lado a lado e algumas pessoas podem ver como um transtorno aquilo que para as outras pode ser considerado aceitável e para algumas pessoas pode ser visto como aceitável aquilo que para outras pode ser um transtorno. Lógico que existem casos evidentes, mas nem todos são. E a gente tem aquela coisa: o que é algo normal? Qual é a minha definição de algo normal? Diferentes sociedades em diferentes lugares vão ter esses conceitos. É importante a gente lembrar que nós somos hoje no mundo mais de 8 bilhões de pessoas, cada um deles completamente diferente. Então, a única coisa que todos nós temos em comum é que nós somos pessoas diferentes. Esse é que nos une. Então, a gente vai ter uma diferença de sensibilidade, uma diferença de cor de pele, cor de cabelo, peso, estatura, mas também vamos ter diferenças no nosso cérebro. Nós vamos ter diferença de como nós pensamos, nós processamos informações, sem que isso nos faça melhores ou piores. E aí a gente tem o que a gente vai ter nessas diferenças, né? A gente pode ter interpretação social, flexibilidade cognitiva, planejamento, várias questões cognitivas, várias questões cerebrais que vão ser diferentes de um para o outro. Um exemplo fácil para a gente pensar nisso é o senso de localização. Tem gente que fala assim: eu vejo uma vez, eu nunca esqueço uma rua. O outro passa 20 vezes pelo mesmo lugar e não vai guardar. Nós temos diferenças. Bem, quando a gente fala nessas diferenças, algumas delas vão ser tão mais evidentes que vão nos chamar a atenção. E aí nós temos os conceitos de neurodiversidade. Esse conceito é um conceito relativamente novo, então quem é um pouco mais velho não ouvia falar disso, porque ele foi cunhado por uma australiana chamada Judy Singer em 1998, num trabalho de conclusão de curso de Ciências Sociais. Então é um termo que na verdade vem da sociologia e que ele incorpora pessoas que teriam mais características. Ela é filha de uma mãe autista e mãe de uma menina autista, então ela traz esse termo a partir daí. E algumas pessoas vão ter aquilo que a gente vai acabar caracterizando como um transtorno, né? Se o desenvolvimento do cérebro gera prejuízos maiores, sejam pessoais, sejam no âmbito familiar, escolar, acadêmico, profissional, nós podemos ter o que convencionamos chamar de um transtorno de neurodesenvolvimento. Os mais comuns hoje, que a gente mais fala, a gente vai falar do TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode falar do transtorno de espectro autista,
da deficiência intelectual, mas nós temos outros transtornos de processamento sensorial, transtornos específicos de linguagem, de aprendizagem, como a dislexia. Bem, voltamos para a questão do Pedrinho. De que forma a gente vai juntar isso com jogos de tabuleiro e de que forma a gente pode fazer uma criança hiperativa ficar um pouco melhor, e a gente tem que começar pensando como ela aprende. Um cérebro hiperativo, que a gente vai usar como exemplo, aprende talvez diferente de alguém que não tem um cérebro hiperativo. E aí a gente começa a pensar, será que o Pedrinho tem um cérebro ok para uma sala de aula como essa, né? Uma sala de aula com o professor lá na frente, com os alunos em fila lá atrás, porque o grande problema é que o Pedrinho é um menino nascido já depois de 2020, ou seja, no nosso século, e essa sala de aula está horrível na hora que passou a apresentação, mas era para ser uma foto única, de uma foto de 1920, quando a sala de aula era exatamente igual à sala de aula atual. Filas, um professor lá na frente, num quadro que antigamente era verde, tentando explicar um monte de coisa para alunos que não tinham a quantidade de estímulo que o Pedrinho tem hoje. Bem, temos modelos alternativos falando para os professores, né? A gente pode ter aulas ao ar livre. Isso aqui era para mostrar uma sala com ambiente alternativo, mas a gente pode fazer experiências práticas ao ar livre. Mas o que importa para a gente é a gente pensar que crianças aprendem brincando. E a gente tem uma boa oportunidade de usar as brincadeiras para o aprendizado através dos jogos. E a gente precisa de algumas características. A gente precisa trazer para esse jovem, então voltando a esse exemplo, ou para todos os jovens, né, propostas variadas. A gente tem que prender a atenção dele. Por quê? Porque eles vão ter pouco tempo de tolerância para prestar atenção. Então, eu vou trazer propostas variadas. Eu tenho que trazer atividades atraentes, que sejam divertidas, sejam interessantes. Então, eu vou variar, mas sempre trazer coisas interessantes. Eu vou ter dificuldades progressivas. Então, eu trago, por exemplo, as crianças andando numa corda. Se eu quero que essa criança se torne um escalador, eu tenho que começar com ele numa corda baixa, eles brincando, para eles poderem conquistar a altura. A mesma coisa vai valer para a lógica do meu jogo de tabuleiro. Então, os jogos de tabuleiro, eles podem ser variados, atraentes e progressivos, se eu souber usar. Quem diz, eu não gosto de jogo de tabuleiro, é que talvez não tenha sido apresentado ao jogo de tabuleiro correto. É a mesma coisa quem diz que não gosta de leitura. Provavelmente não foi apresentado a leitura adequada àquela pessoa, né? E o que a gente tem? Eu trouxe um exemplo prático. Eu vou pegar o Pedrinho, aquele menino inquieto, e vou começar com Speed Cups. Ele vai jogar tentando, tem uma série de potezinhos de cor, ele vai ter que montar a sequência de cor de acordo com o cartão da forma mais rápida possível e bater o sino. Depois que ele está treinado nessa lógica, eu posso ir, por exemplo, para o taco, gato, queijo, pizza, que são cartas, é um jogo mais rápido, e eu acrescento uma nova questão, o controle de impulso. Se ele bater na hora errada, ele se dá mal. Então eu estou fazendo o quê? Avançando com o Pedrinho. E eu continuo avançando. Fantasma Blitz. Aí eu já acrescento outros conceitos. Conceito de cor, conceito de forma, ou seja, e mantenho o controle inibitório para não pegar a peça errada. Eu começo a avançar com o Pedrinho. Depois que ele está treinado, ele já tem mais tempo de concentração, eu já consegui ganhar ele, eu posso botar um jogo como o 7, que também é um jogo de atenção, só que é um jogo um pouco mais lento e demorado. Se eu começo com 7 para o Pedrinho, ele não dá conta. Mas na medida que eu faço progressivamente, eu vou chegando lá. Lógico, esse exemplo que eu usei mais para dificuldade de foco, de atenção, eu poderia usar, por exemplo, para aquele não consigo perder. Quando eu digo não consigo perder, o que eu faço? Eu posso usar jogos cooperativos. E aí o Pedrinho, que é essa fera, consegue jogar com a sua família um jogo cooperativo em que todos ensinam. Perdemos e ninguém joga o jogo longe. A família ensina o Pedrinho a se regular. E aí a gente se encerra dizendo
que não interessa organizar o caos. Essa é uma frase do Agualusa, um escritor angolano. Não interessa organizar o caos. O que eu quero é fazê-lo florir. Então é isso. Não importa a gente querer que o Pedrinho seja o cara mais quietinho do mundo, mas a gente tem que ajudá-lo nas suas características, em sua neurodiversidade, a ficar o melhor possível. 10 minutos. Pronto. Excelente, muito bom. Adorei a abordagem. Sempre bom a gente ver a sinergia entre as nossas conversas, né? Bom dia, gente. Bom dia. Palestra silenciosa, sim, vocês estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Eu estou ouvindo o ambiente todo da DOF que está bombando. Um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, participando da DOF, participando da Sindof. Esse momento de celebração do nosso hobby, né? do nosso espaço de aprendizado, lúdico, de troca, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. E quem está aqui, de alguma maneira, a gente está pescando em aquário. Né? Quem está aqui já conhece o jogo de tabuleiro. Por exemplo, quem aqui dentro, na Sindof, não conhece o jogo de tabuleiro, veio aqui para descobrir o que é? Não tem, né? Quem está aqui já é do hobby, quem está aqui conhece. Então, nós, aqui que estamos aqui, nós somos os arautos, os profetas do jogo de tabuleiro. Nosso trabalho é ajudar a levar o hobby para mais gente, é furar bolha, é permitir que mais pessoas tenham contato com aquilo que a gente sabe que é tão legal, que traz tanta coisa interessante. Hoje, a proposta que me foi dada foi para falar sobre saúde mental e jogos de tabuleiro. É um tema um pouquinho amplo, né? Você pensa em saúde mental, transtornos mentais, intervenções, prevenção, tem tanta coisa que a gente poderia falar. E jogos de tabuleiro também é um universo à parte, basta a gente olhar em volta para a gente saber o tamanho do universo, que eu resolvi fazer um recorte que é quase como se fosse um fundamento, uma base de por que os jogos de tabuleiro são relevantes quando a gente fala de saúde mental. Então eu não vou pretender aqui entrar em listas de transtorno mental, né? Para depressão, para TEA, para isso, para aquilo. Isso a gente trata às vezes aqui no Sindof. Tem outros fóruns em que a gente discute isso, o próprio simpósio de saúde mental, Board Game, Saúde Mental e Educação que a gente tem no Instituto de Psiquiatria fala disso. Então não dá tempo de a gente fazer uma lista extensiva e tampouco dá tempo de a gente abordar cada um dos jogos ou cada tipo de mecânica ou cada forma de se jogar. Então se a gente pensar numa maneira mais básica, fundamental, numa maneira mais radical, ou seja, que vá na raiz do problema, é daí que vem radical, eu me deparei recentemente com uma explicação de por que os jogos de tabuleiro, os jogos analógicos, jogos de carta, os jogos modernos, mesmo os jogos tradicionais, os jogos antigos, enfim, aquilo que nos coloca numa mesa com outras pessoas diante de desafios num ambiente lúdico é tão relevante para a nossa saúde mental. Um dos motivos que eu acho, e esse raciocínio se aplica a qualquer fórum, qualquer aspecto que você queira discutir de saúde mental e jogos de tabuleiro, é o fato de que o ser humano tem 3 necessidades básicas na sua vida psicológica, de acordo com uma teoria muito influente, chamada teoria da autodeterminação. Uma teoria que começou a ser estudada nos anos 70, solidificada ali ao longo dos anos 80 e 90, e a partir dos anos 2000 se tornou uma teoria muito influente, muito sedimentada. O que diz a teoria da autodeterminação? Que o ser humano tem 3 grandes necessidades que são básicas, são coisas que a gente precisa, que se a gente não tem, se a gente não exerce, faz falta para nós. Primeiro, eles chamam de competência. O ser humano tem a necessidade de sentir que ele tem habilidades, que essas habilidades estão sendo desenvolvidas, que essas habilidades interferem com o estado do mundo. O ser humano tem a necessidade de perceber
que ele tem a capacidade de alterar as coisas, de influenciar os resultados, de modificar o seu entorno, o seu ambiente. Provavelmente, né, gente, isso tem uma origem evolutiva muito forte. O ser humano que era, né, vamos pensar na nossa origem evolutiva, a gente andando pelas savanas, singrando ali as florestas. Provavelmente os seres humanos passivos, indiferentes, que pouco se importavam em tornar o seu ambiente mais propício a si mesmo e aos seus, foi um ser humano que não deixou descendentes. Quem tinha naturalmente mais necessidade ou mais inclinação, tinha mais recompensa, gostava mais de alterar o ambiente, de perceber a sua agência, de perceber a sua competência e melhorando as suas habilidades, foram aqueles que deixaram descendentes. Por isso, isso ficou inscrito em nós. Nós trazemos inscrito em nós essa necessidade. E, obviamente, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de necessidades básicas e a gente fala de componentes, de ambientes modernos em que a gente foi construindo, em que essas habilidades vão deixando de ser exercidas. Trabalhando contra a nossa saúde mental, não provendo essa nossa necessidade, que é o que acontece, sem dúvida nenhuma, no ambiente moderno, quando a gente fala de habilidades. E isso é uma discussão que tem desde os anos 80. Quando o Vilhena estava começando a ser escoteiro, já se discutia ali o brinquedo perfeito. Eu lembro da minha mãe é pedagoga, e eu lembro de ela discutindo e conversando sobre o brinquedo perfeito. E a ideia de que o brinquedo perfeito, a boneca que fala, que anda, que faz tudo sozinha, ou né, o carrinho que faz tudo sozinho, ele é perfeito como brinquedo, né, faz tudo sozinho, mas é um péssimo brinquedo. Porque não estimula essa nossa sensação de competência, de desenvolvimento de habilidades, de interferência com o estado do mundo à nossa volta. Essa é uma primeira grande necessidade, a necessidade de competência. A segunda necessidade, que é fundamental, é de autonomia. O ser humano tem a necessidade de sentir que ele é livre nas suas escolhas, que ele faz as coisas de uma maneira sem pressões externas, sem influências irresistíveis, que ele tem margem de manobra para escolher o que ele quer. Isso é tão importante que tem uns estudos famosos, antigos, mostrando que um estudo clássico disso foi feito em casa de repouso, e aí para metade dos velhinhos lá da casa de repouso eles davam uma planta. Olha, aqui essa é uma planta para você embelezar aqui o seu quarto e tal, deixa ela aí que a gente vai cuidar dela. E para outra metade eles davam uma planta e falavam assim, ó, mesma planta, você tem que cuidar dessa plantinha aqui, viu? Rega, põe no sol, ela é sua responsabilidade. E essa injeção de autonomia e responsabilidade e também competência, conversando com a primeira necessidade, fez diferença na saúde e na sobrevivência dos velhinhos ali daquela casa de repouso. Na verdade, a gente sabe isso, inclusive, quando se fala de empresas, de clima em empresa, de NR1, hoje em dia que se fala de saúde mental nas empresas, a gente sabe que você promover a autonomia no trabalhador é uma intervenção de baixo custo e alto impacto. Porque às vezes são pequenas coisas, você pode escolher num intervalo das 11 até as 2 qual horário você vai almoçar. Você nem está dando tanta autonomia assim, mas você está dando uma sensação de escolha. É igual quando você quer que seu filho faça alguma coisa, e aí você fala assim, tá bom, você pode ir com o papai ou você pode ir com a mamãe, mas você está dizendo, você vai. Mas você dá aquela sensação de escolha. Às vezes não tinha jeito, meus filhos eram pequenos, eu falava, eu vou te dar uma escolha, você pode ir numa boa ou você pode ir na marra. Você tem uma escolha. Nem sempre dá para fazer isso, né? Mas esta sensação de que nós somos livres e que nós escolhemos e que nós não somos manipulados e que nós temos essa gerência das nossas atividades é uma necessidade básica. Quando a gente perde isso,
e o mundo moderno nos retira muito disso, a gente tem uma sensação de estresse, de desgaste. Aliás, é um dos grandes fatores estressores do ser humano é a sensação de perda de autonomia, restrição de liberdade. Isso é muito desgastante emocionalmente para nós. Tem um exemplo bobo cotidiano que você percebe, você vai fazer alguma coisa, você está indo fazer. Você percebeu ali que, sei lá, precisava lavar a louça. Você percebeu que precisava lavar a louça, você levanta para lavar a louça, seu companheiro, sua companheira diz assim, já que você está levantando, lava a louça para nós. Dá raiva. Mas eu já ia fazer. E aí a pessoa pede, aí dá a impressão que eu estou fazendo porque ela pediu, mas eu que escolhi fazer, não estou fazendo porque você pediu. Essa reação chama reactância, essa sensação de aflição que a gente tem de achar que a gente está fazendo não porque a gente quer, mas porque os outros querem que a gente faça. E quando a gente fala no nosso ambiente moderno, completamente dirigido por algoritmos, a gente está sendo manipulado o tempo todo. Você acha que só os outros estão sendo manipulados, mas você está sendo manipulado também, eu estou sendo manipulado. A gente está o tempo todo à mercê, a gente está nadando num mar de manipulação que diminui, sem que a gente perceba, a nossa autonomia, a nossa escolha. Então a gente está sendo privado de uma necessidade básica, a gente está tendo restringida a nossa autonomia. Mesmo em modelos de ensino, quando fala tem que fazer assim, tem que fazer assado, você está dando menos autonomia para os estudantes. Isso tem um desgaste emocional muito grande. E por fim, para terminar, para terminar é ótimo, né? Mas a gente tem uma grande necessidade que é, assim, insuperável, que é a necessidade de estabelecer conexões. Essa necessidade aparece em várias falas, em várias palestras, independente do tema, quando me perguntam de estresse, quando me perguntam de felicidade, quando me perguntam de longevidade, várias vezes aparece, porque essa é uma necessidade básica e provavelmente estudos atuais mostram que é o fator de maior impacto na nossa saúde e nossa longevidade, a qualidade dos nossos vínculos. Esta necessidade também, muito provavelmente, vem inserida no nosso DNA. É aquele aplicativo que você não consegue excluir, né? Ele vem já de fábrica no nosso cérebro. Por quê? Com certeza, porque os seres humanos, indiferentes ao outro, que não se inseriam no grupo, não sobreviveram para deixar descendentes. Quem deixou descendente é quem queria estar no grupo, quem queria se conectar, quem queria ouvir ser ouvido, porque isso foi protetor. Então nós somos descendentes de pessoas que queriam fazer isso, portanto nós queremos também. Claro que todas essas necessidades, como em tudo na vida, tem uma distribuição nas pessoas. Tem gente mais, tem gente menos, tem gente mais introvertida, tem gente neurodivergente, com uma neurodiversidade, que vai ter menos disso, mas mesmo as pessoas introvertidas como eu, acreditem, eu sou introvertido, eu não gosto de festa, eu não gosto de multidão, eu não gosto de muvuca, eu adoro palco porque eu não sou tímido, mas imagina que depois que eu desço daqui, cada um de vocês queira falar comigo, me contar a experiência e me chamar para uma festa, isso me desgasta de um tanto, porque eu sou uma pessoa introvertida. Se quiser pode vir conversar, tá, gente? Não estou falando para não vir, mas é só para dizer o que é a extroversão e a introversão. Mas mesmo as pessoas introvertidas sentem-se bem quando estabelecem conexões, porque essa é uma necessidade básica nossa que o mundo moderno também nos afasta. Ou seja, o mundo moderno diminui a nossa competência, o mundo moderno diminui a nossa autonomia e o mundo moderno diminui a nossa conexão. Não é de se espantar que nós não estejamos bem da nossa saúde mental. E, obviamente, os jogos eles são o antídoto perfeito, eles provêm todas essas nossas necessidades básicas. Os jogos de tabuleiro promovem a nossa competência, a nossa sensação que nós estamos fazendo algo, interferindo no mundo, desenvolvendo nossas habilidades. Os jogos de tabuleiro, sem dúvida nenhuma, eles promovem a nossa autonomia. Os jogos são sobre escolhas. Tanto que o jogo que não tem escolha é o jogo chato, né? Que não precisava de você lá, é só, sei lá, jogar o dado e andar, jogar o dado e andar, jogar o dado e andar. Não precisa de você. Uma máquina joga o dado e anda. Não tem escolha. Os jogos que têm escolhas, que promovem a nossa autonomia, suprem essa nossa necessidade. E, sem dúvida nenhuma, os jogos, como nós estamos fazendo aqui, como nós estamos fazendo em volta aqui na DOF, como já muitas pessoas fazem, eles promovem a conexão. Eles são um lubrificante social que promovem o encontro. Eu escrevi até um artigo um tempo atrás
para a CNN mostrando como um pesquisador descobriu que os jogos... Sabe esses jogos que a gente vê de tabuleiro que de um lado é ludo, do outro é xadrez chinês? Isso é uma coisa da antiguidade, da idade do bronze. Provavelmente quando começaram os seres humanos a trocar civilizações, você começa a encontrar tabuleiros que tem o jogo de uma civilização do lado e o jogo da outra civilização no outro, mostrando esse intercâmbio cultural. O jogo promove conexão. Por isso que ao promover e ao nos permitir exercer todas as nossas necessidades básicas, claro que o ser humano tem outras necessidades, mas de acordo com essa teoria, esses 3 pilares das necessidades básicas do ser humano, que vêm sendo reduzidos pelo nosso ambiente moderno, os jogos são um instrumento privilegiado de promoção de saúde mental. A gente não está falando então de transtorno mental, não, estamos falando de doença mental, estamos falando da promoção da saúde. Esse é um foco que eu tenho tido cada vez mais. Tá bom, já falamos bastante de transtorno mental, não se falava antigamente de depressão, não se falava de pânico, não se falava de nada. Agora a gente já falou, mas tá bom, já falamos, já entenderam. Agora vamos falar do que promove a saúde? Eu costumo dizer que para prevenir diarreia, você não precisa ficar falando de cocô mole. Você precisa falar de lavar fruta, de lavar a mão, você precisa falar de higiene, você já tá bom, você já sabe o que é diarreia. Como que a gente previne isso? Então a gente já sabe que é depressão, a gente já sabe que é ansiedade, a gente... Ok, podemos falar mais um pouco sobre isso, mas vamos focar também naquilo que promove a nossa saúde mental. Muito obrigado, acho que temos tempo para perguntas. O tempo é curto, então vão ser 2 perguntas apenas, tá bem? Quem gostaria? Obrigado. Meu nome é Moacir, eu sou professor lá do Paraná, né? E primeiro eu quero agradecer os doutores pela palestra, excelentíssima palestra. Mas eu queria fazer uma pergunta: como nós podemos furar a bolha do sistema, aonde que o doutor falou muito bem a questão do brinquedo perfeito, se está tudo organizado, mas não serve. E a questão de ter mais flores no caos, porque nós não podemos ter mais aquela escola de tempos atrás, que agora com tanta diversidade, eu gosto muito do DOF, por causa disso, para a questão da diversidade. Nós temos que ter mais jogos na questão do sistema escolar. Como nós podemos fazer isso? Porque o sistema ainda resiste. Quando se está fazendo uma coisa diferente na sala de aula, fala, nossa, mas que bagunça que é essa? O que está acontecendo? A pedagoga, a diretora, não todas, é lógico, chega e fala, o que está acontecendo na sala de aula, que está tudo diferente? Poxa, nós não somos mais aquela comunidade como antigamente. Temos que fazer coisas novas. Queria que vocês respondessem. Muito obrigado. Alô? Eu acho que é resistir mesmo, é insistir, persistir, porque é o único caminho. Existem pessoas que já perceberam isso, outras que ainda não perceberam. Então a gente tem que resistir. Só vou contar uma coisa como é cruel, rapidamente. Eu atendi no começo do mês passado numa população ribeirinha na Ilha do Marajó, Floresta Nacional de Cachoanã. As pessoas estudam em classe, todo mundo junto, né? Mais de um ano junto, e aí chega uma avó com a queixa, esse menino tem problema, parecido com a história do Pedrinho. E aí ela vinha dizer que o menino não parava, que a escola estava reclamando que ele não parava. Aí eu perguntava, o que ele gosta de fazer? Ah, ele faz de tudo, ele vai pescar, ele gosta de subir no pé do açaí com 9 anos de idade, para derrubar a árvore de açaí, ainda ganha dinheiro derrubando para os outros. O senhor não sabe, ele é tão falador que outro dia veio o secretário de saúde, ele reclamou que a escola era muito ruim, o secretário resolveu o problema da escola, mas ele tem problema porque ele não fica parado na sala de aula. Aí eu perguntei para ele, você sabe ler? Sei. Sabe escrever? Sabe. Por que você não fica parado? Aí ele falou assim, porque não me enterte não. Aí eu falei, você usa celular? Não me enterte também não, gosto de brincar, fazer um monte de coisa. Aí eu perguntei para aquela avó, como é que era a escola quando a senhora tinha a idade dele? Eu falei, a gente aprendia a ler e escrever e estava tudo bem. Eu falei, pois é,
ele já aprendeu a ler e escrever. Talvez, se ele não tivesse que sentar numa escola de aula com esse modelo, ele fosse se preparando para ser o grande líder comunitário que vocês precisam. Ele ia saber caçar, ele ia saber cuidar das coisas, ele ia saber tudo. Só que a gente quer, entre aspas, enjaular essa criança numa sala de aula. A avó entendeu, ela falou assim, não vai dar certo parar ele. E é exatamente isso. A gente tem que quebrar a bolha, não tem jeito. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como que eu e minha esposa a gente tem o objetivo de tentar levar jogos e experiências para o âmbito corporativo para ajudar justamente na questão da saúde mental. Mas a gente ainda tem um desafio de como fazer isso da melhor maneira efetiva, sendo que ali é meio que um epicentro da saúde mental, do problema do burnout, né, da ansiedade, da cobrança, né? Então a gente sabe que ali está o maior problema, principalmente nas lideranças. Então, teria alguma dica, assim, alguma coisa da neurociência voltada a isso, a parte do âmbito corporativo? Eu posso falar da minha experiência, acho que a dica é muito menos da neurociência, muito mais da prática. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, mais sabe o diabo por velho do que por diabo, né? Que a empresa não te contrata. A Johnson não te contrata, a Nestlé não te contrata, a Volks não te contrata. Quem te contrata é a Ana Cláudia do RH. Quem te contrata é o João do treinamento corporativo. Então, a entrada é pela pessoa. A gente fazendo relacionamento com pessoas, apresentando e mostrando esses impactos e essa diversão com propósito, que é o jogo, eu acho que esse é o melhor caminho, né? E aí a Ana Cláudia do RH e o João do treinamento talvez consigam fazer isso. Acho que é a única e melhor dica que eu posso te dar.